Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está assistindo esse canal neste momento. Meu nome é Júnior, eu sou estudante de Direito, também igual a você. Estou no 4º ano da faculdade e hoje eu quero falar de um assunto muito especial do nosso direito civil, no que tange principalmente ao direito das coisas. O assunto que nós vamos falar hoje nada mais nada menos que é a uso capião. É isso mesmo que você ouviu, a uso capião. Muitos falam urso campeão e no meio jurídico é assim, muitas pessoas brincam o uso campeão, urso campeão, tem várias brincadeiras que se fala sobre as impropriedades técnicas. Que você possa também colocar em sua mente que a uso campeão é uma menina, ela é feminina, ou seja, é errado a gente falar o uso campeão. Muitas vezes, às vezes na fala rápida você acaba esquecendo e falando, uso capião, mas o termo correto, tecnicamente, falar é a uso capião. Até eu me travo quando começo a falar muito sobre o uso capião, E então a previsão legal que nós temos da uso capião está no artigo 1238 do Código Civil. Você que está com o seu código aí, se quiser acompanhar com leitura, espero que eu não esqueça de nenhum detalhe, mas é uma matéria muito gostosa de se estudar. É uma matéria muito legal, Você que está estudando de faculdade, você que já estudou, você deve lembrar. É muito gostoso estudar sobre o direito das coisas. E primeiro, antes de eu entrar realmente nas regrinhas da uso capião, eu quero relembrar o conceito de uso capião. A uso capião ela é uma forma de aquisição de propriedade originária, ou seja, você não adquire de outra pessoa. Geralmente, o que é mais comum? Você adquirir um imóvel de outra pessoa, não é verdade? A uso capião não, é uma forma de aquisição de propriedade originária. A pessoa, ela torna-se dona ou dono, ela adquire a propriedade de forma originária através do tempo, no decorrer do tempo. E nós podemos ver a primeira espécie de uso capião no artigo 1238. Como eu falei, é uma das espécies, chamado uso capião extraordinário. Está lá no artigo 1238. O uso capião extraordinário, ele tem um prazo, que são de 15 anos, para que a pessoa possa adquirir o bem imóvel em que ela usa com a sua família, onde ela tenha posse. E esses 15 anos, como regra, não exige justo título nem boa-fé. A pessoa não precisa ter um documento comprovando o porquê da sua posse, nem está exteriorizada a boa-fé que ela tem. Simplesmente basta ela estar na posse daquele imóvel por 15 anos. E passou esse prazo, ela pode entrar com ação de uso capião e simplesmente adquirir a propriedade, seu direito reconhecido, uma ação declaratória de uso capião, e após a sentença ela pode ir lá e registrar o imóvel como seu. E temos também um pequeno detalhe na uso capião extraordinária, que é o caso em que o prazo de 15 anos cai para 10 anos. Qual que é esse caso? Bem, no parágrafo único do artigo 1238 fala que se o possuidor estabelecer aquele imóvel a sua moradia habitual ou tornar para obras e serviços de caráter produtivo, esse prazo de 15 anos que era inicialmente cai para 10 anos. Ou seja, se a pessoa usa ali com a sua família, ela mora naquele imóvel, ela simplesmente, ao invés de ela ter que esperar 15 anos, basta 10 anos para ela poder adquirir a propriedade. Ou também, mesmo que ela não esteja na posse direta do imóvel, desde que ela plante, desde que ela torne produtivo aquela propriedade, ela adquire a propriedade através da uso capião extraordinário. E temos também a outra espécie, só que essa espécie ela é mais difícil, ou seja, ela é mais específica, ela possui um requisito maior do que a uso capião extraordinária, que é o caso da uso capião ordinária. Já o nome dela já diz que realmente ela é uma ordinária, brincadeira.
Mas vamos falar sobre a usucapião ordinária, que é aquela que exige o prazo de 10 anos. Entre a usucapião extraordinária e a ordinária, o prazo da ordinária é menor, é de 10 anos. Só que ela exige que aquele possuidor daquele imóvel ele tenha justo título e boa fé. Ou seja, justo título é um documento, algo que comprove o porquê daquela posse. E boa fé, realmente ela ter tomado aquela posse de forma mansa, pacífica, né? E com o tempo ela consegue adquirir aquela propriedade. Basta passar 10 anos e ela comprovar esses requisitos. E por outro lado, temos também as outras duas formas, né, de usucapião, que é o caso da usucapião urbana e rural, também chamada constitucionalmente como promissero. É uma linguagem, é latim, mas que significa tudo para uma pessoa. Aquela pessoa que não tem nenhum imóvel e que precisa usar daquela propriedade, daquela local, aquele imóvel que ela está, para a sua família, né, para seu sustento. E nós vemos aqui a previsão no artigo 1239 da usucapião rural, que possui os seguintes requisitos. O imóvel rural não pode ser superior a 50 hectares. Você que entende de matemática, você sabe, né? 1 hectare, se eu não me engano, é 10 mil metros quadrados, coisas assim. Mas isso não vem ao caso agora. Mas o imóvel não pode ser superior a 50 hectares. Outro requisito são 5 anos apenas, o prazo da pessoa adquirir o imóvel. 5 anos. E também outro requisito é que a pessoa utilize aquele imóvel como trabalho para si ou para sua família. E também que ele não tenha, se eu não me engano aqui, só lendo realmente aqui o artigo, que ele não tenha outra propriedade rural ou urbana. Ou seja, são esses os requisitos. 5 anos de posse, de estar naquele imóvel, utilizar para a sua família ou para si, tornar produtivo. Também 50 hectares no tamanho do imóvel rural. São esses os principais requisitos. Já temos a usucapião urbana, que é do artigo 1240, que diz o seguinte: aquele que possui área urbana até 250 metros quadrados. Ou seja, o primeiro requisito, 250 metros quadrados do imóvel. O prazo também é 5 anos. E temos também aqui outro requisito, que é a pessoa não ter outro imóvel. Ou seja, ele deve utilizar para sua família aquele imóvel, não ter outro imóvel, o imóvel ser até 250 metros quadrados e ele utilizar de forma ininterrupta, mansa, pacífica. Assim, na usucapião rural também é a mesma coisa. E também não pode ser dono de outro imóvel, como eu já havia falado. E não deve também, não interessa se esse imóvel é rural ou urbano. Não pode ter outro imóvel nenhum. É esse o X da questão. Esse é o usucapião promissero, que nós falamos duas espécies, urbano e rural. E agora nós vamos falar sobre um recente, usucapião recente, que é o do artigo 1240-A, que foi incluído pela lei 12.424 de 2011. Algo novo, chamado também pela doutrina de usucapião familiar, que é aquele usucapião em que, podemos dizer assim, o companheiro, a companheira, o cônjuge, a cônjuge, na constância do casamento, tem um imóvel. E um desses, ou o companheiro, ou a cônjuge, ou o cônjuge, resolve abandonar o lar. E com esse abandono, ele acaba perdendo a sua meação, a sua parte do imóvel, se ele ficar por 2 anos, específicos, abandonar, e aquele cônjuge ou companheiro que ficar utilizando exclusivamente para si a posse direta daquele imóvel. Ou seja, o prazo de 2 anos em que aquele cônjuge que ficou naquela casa, ele fica exercendo a posse direta, falhou aqui a dicção,
a posse direta sobre a coisa. E tem um outro requisito, que o imóvel também não pode ser superior a 250 metros quadrados. E também não possuir outros imóveis. Ou seja, em 2 anos, um cônjuge abandonou o lar, aquele que ficou, ele acaba adquirindo a parte da ameação do outro. Digamos, o imóvel é 100%. Tocaria para cada um 50% do imóvel. Um deles saiu, aquele que ficou adquire o outro 50% daquele que abandonou o imóvel, que abandonou a família. São esses os requisitos: 250 metros quadrados do imóvel, 2 anos, posse direta, a lei fala posse direta, né? E não possuir outros imóveis. Se possuir, já não dá certo mais. Não adianta, que não vai conseguir ter o reconhecimento da usucapião familiar. Então, meus amigos, foi essa a pequena aula de hoje. Confesso para vocês que eu improvisei aqui. Realmente, eu não estava estudando, não preparei nada. Simplesmente abri a lei e comecei a falar. Mas espero que eu possa ter ajudado alguém de vocês aí, alguém que está com dúvida, com algum... não ficou bem claro às vezes na sua mente o assunto, mas que eu possa ter esclarecido alguma coisa, que eu possa ter sido útil. E espero que você curta esse vídeo, você compartilhe, você se inscreva no canal aí embaixo e mostre para mais pessoas, divulguem, né, esse canal. Espero que eu possa ajudar muito. Eu também sou estudante de Direito, posso ter minhas falhas técnicas aqui no momento, ainda mais que você começa a improvisar, começa a falar as coisas e a mente da gente é interessante, a gente começa a falar e vem vindo ideias, um turbilhão de ideias e começa a bagunçar um pouquinho, mas que eu possa ter esclarecido alguma dúvida e que você se inscreva, curta esse canal, divulgue para mais amigos e que nós possamos aprender mais de direito, porque o direito é gigantesco e muitas vezes nós não damos conta de tanta coisa. Muito obrigado por assistir esse vídeo e que Deus abençoe você, divulgue o canal e que você possa estudar cada vez mais direito com alegria.